Galera, João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo. Bora compartilhar os vídeos, vamos se inscrever no canal. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo, vai ser muitos textos bíblicos, não vou colocar no quadrinho não, vai ser texto bíblico, muitos textos bíblicos para esclarecer um pequeno vídeo que eu recebi da minha irmã Gorete, que me ajuda na elaboração dos meus vídeos. Ela manda pequenos vídeos de protestantes que falam heresias sobre a nossa igreja católica e eu estou aqui para refutá-los, né? Vai ser muitos textos. Hoje é tiroteio de Bíblia, viu? É tiroteio de Bíblia dos irmãos Cavalinhos. Prestem atenção que eu vou soltar um vídeo aqui, um vídeo bem produzido. Olha, preste atenção, esse vídeo anda em muitas plataformas, né? E você que é católico, ele é bem feitinho, bem bonitinho, bem editado. Você está balançado na sua fé, você vai acabar caindo. Ah, eu estou com dúvida, olha o que está acontecendo na igreja hoje, olha não sei o que. A igreja católica é a de Jesus. A igreja fundada por Pedro. Mas prestem atenção, a igreja fundada sobre Pedro. Mateus 16, do 16 ao 18. Mas prestem atenção como começa o vídeo. Quando ele terminar de falar, ele fala várias heresias. Quando ele terminar de falar uma heresia, eu vou aqui com a Bíblia refutar. Muitos textos eu não vou refutar não, porque são muitos, mas eu vou passar alguns e vou indicar outros para vocês. Portanto, peguem a caderneta, peguem um papel, melhor dizendo, peguem a caneta, peguem o papel, vamos anotar os textos bíblicos e vamos que vamos. Olha, preste atenção como começa falando tão bonitinho. O irmão protestante é assim, começa falando bem bonitinho, assim, não sei o que, e acaba soltando as heresias, né? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio para mais uma pequena empreitada. Escutem aí, meus irmãos, olha como começa esse vídeo. Inclusive Pedro como seu primeiro papa, dando então eu vou retroceder. A Igreja Católica se auto-declara como a única e verdadeira igreja pela qual Jesus Cristo morreu. Ela também se denomina como a única a ser constituída pelos apóstolos, tendo inclusive Pedro como seu primeiro papa, dando então cumprimento à profecia de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus 16 e 18. Mas afinal seria esta a verdadeira história da Igreja Católica? Teria sido mesmo Pedro o primeiro papa e principal líder da Igreja de Jesus? A interrogação deles. Até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos como tudo aconteceu. Para falarmos da verdadeira história da Igreja Católica, a primeira coisa que vamos frisar é que a Igreja Católica não foi fundada com base nos ensinamentos de Jesus. Que conversa é essa? Foi o seu primeiro papa. Mas espere aí, você não precisa ficar com raiva e sair do vídeo. Fique comigo até o final e você entenderá tudo. Se você fizer uma simples leitura no Novo Testamento, conseguirá descobrir que não há nenhuma relação das principais doutrinas da Igreja Católica com a Bíblia. Ou seja, a Bíblia nunca falou a respeito do papado de Pedro, nem da adoração ou veneração a Maria. Não há. Olha, eu vou falar aqui do papado de Pedro. Vocês viram como ele começou? Ele começou bem bonitinho, bem... O papado de Pedro, galera, eu vou pegar a Bíblia da Eclésia, Bíblia boa, faz tudo. Olha, o papado de Pedro, ele está escancarado nos 4 evangelhos. Tem um ênfase grande em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 7, na reunião no primeiro concílio de Jerusalém. Pedro foi o nome mais citado no Novo Testamento, mais de 171 vezes. Todas as vezes que tinha alguma dúvida dentre os apóstolos para com Cristo, era Pedro que perguntava. Vamos ver uma pequena passagem para nós entendermos, né? Olha, eu vou colocar aqui só uma, mas depois vou indicar para vocês mais 4 para vocês entenderem, porque Pedro, na lista dos evangelistas, Pedro sempre foi o primeiro. Por que Pedro sempre foi o primeiro? Porque é o príncipe dos apóstolos. Não é coincidência, porque se fosse coincidência, o evangelista colocava Pedro como se fosse o primeiro a ser entre os 12, né?
João colocava Pedro em terceiro, Marcos colocava Pedro em quarto, ou quinto ou sexto, não. Todos foram unânimes em colocar Pedro como o primeiro dos apóstolos. Olha, prestem atenção no capítulo 10 de São Mateus, versículo do 2 em diante. Olha, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, olha irmão protestante, o primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, depois Tiago, filho de Zebedeu, e etc, etc. Olha, o primeiro, olha, vou repetir de novo. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, chamado Pedro. É coincidência? Não, irmão. Não é coincidência. É algo que os evangelistas, eles colocaram todos da mesma maneira. Se você for para Marcos capítulo 3, verso 16, você vai encontrar a mesma coisa. Pedro é o primeiro. Lucas capítulo 6, verso 14, Pedro é o primeiro. Se você for para a lista de Atos Apóstolos, capítulo 1, verso 13, Pedro também é o primeiro. E se a gente ler Atos Apóstolos, no capítulo 15, verso 7, você vai entender claramente quando Pedro se levanta diante daquela discussão. Paulo e Barnabé falava, e todo mundo falava e ninguém entendia nada. Levantou-se Pedro e falou: irmãos, desde o começo vocês sabem que Jesus, o próprio Deus encarnado, Deus conosco, Jesus escolheu eu dentre vós para pregar o evangelho aos pagãos. Aí houve um silêncio total, minha gente. Vamos encontrar mais heresias nesse pequeno vídeo aqui, ó. Preste atenção. Papado de Pedro, nem da adoração ou veneração a Maria. Não há referências bíblicas de Maria sendo tratada como a Imaculada ou a Virgem Perpétua, dentre muitas outras doutrinas que a Igreja defende. Mas se nada disso está na Bíblia, como... Olha, a veneração à Virgem Maria, a gente pode encontrar facilmente. Aí, se a veneração à Virgem Maria é os santos em si, né? Imagine vocês que até o próprio Deus venera os nomes dos santos patriarcas, né? O próprio Jesus venera, permitindo na Bíblia ser denominados ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Êxodo 3:6 já é uma lembrança, Deus está lembrando e dando uma ênfase a esses três patriarcas. É um querer, pode dizer assim, uma veneração que Deus colocou para o seu povo na velha aliança. Todos se falavam e se enchiam-se de orgulho quando se falava-se dos três grandes patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Foi Deus que enviou, olha só, a veneração da Virgem Maria. Prestem atenção, irmãos cavalinhos protestantes. O próprio Deus enviou o anjo Gabriel para saudar a Virgem Maria, ave cheia de graça, charitomene, como fala os apologistas, né? Lucas 1:28, ave cheia de graça. O próprio Deus, ele desce do céu para se encarnar no ventre da Virgem Maria, mas antes ele manda o anjo, o arcanjo Gabriel, vá lá, fale, salve minha serva, com toda a reverência possível. E o anjo chega e fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O próprio Deus colocou na boca de Santa Isabel, a mulher de Zacarias, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, assim, ó: bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:42. Bendita, o Deus Todo-Poderoso elevou a Virgem Maria. Uma grande veneração, né? Imagine vocês que... Vamos continuar escutando um pouco o que o herege fala. A Igreja Católica pode sustentar todas essas doutrinas. Nada disso está na Bíblia. Como a Igreja Católica pode sustentar todas essas doutrinas? Mostrando aqui, ó. Devemos relembrar que pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi brutalmente perseguido pelo Império Romano. E com isso,
os cristãos foram severamente perseguidos e mortos. Este cenário só veio a mudar após a conversão do imperador romano Constantino no quarto século da era cristã. O erro teológico mentiroso de grande. Milão, em 313, legalizou o cristianismo como a religião oficial do império. Mais tarde, em 325, Constantino conclamou o Concílio de Nicéia na tentativa de unificar o cristianismo. Como o Império Romano estava dividido, Constantino entendia que o cristianismo era a peça-chave e a religião certa para poder unir o Império Romano. Mesmo que isto aparentemente fosse algo bom para a Igreja cristã, os resultados, contudo, foram desastrosos, pois logo que Constantino unificou a Igreja cristã com o Império Romano, ele logo teve os resultados que queria e logo começou a rejeitar toda a prática de fé e os ensinamentos de Jesus, dando preferência. Olha, é um erro gigantesco. Esse vídeo ele faz um mal muito grande. Aqueles que têm ignorância, mas que querem, é cheio de ignorância, mas querem descobrir a nossa fé. Eu sou católico meio frio, eu vou descobrir a nossa fé. Enquanto um vídeo desse, esse senhor dá datas de que foi Constantino aquele que liberou o culto, né? Colocou o culto cristão como culto oficial do Império Romano. E é mentira, galera. Constantino ele não fez isso. Eu vou dar datas para vocês aqui, datas corretas, e que vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar claramente aí. Quem oficializou o cristianismo como religião do Estado foi o imperador Teodósio. Oh, faça isso não, filhinho. Teodósio I no ano 380. Não tem nada a ver com 320. Não tem nada a ver com o Edito de Milão, olha. Em 303, Constantino apenas deu liberdade de culto aos cristãos com o chamado Edito de Milão, mas ele não elevou a religião cristã a ser oficial do Império Romano, né? Falam-se que Constantino, no primeiro concílio da igreja, no segundo concílio da igreja, no segundo ou terceiro, não estou lembrado aqui, ele foi aquele que orquestrou o concílio. Mentira, tem provas teológicas, históricas que falam que ele não, provas históricas que falam que ele não participou, apenas ele deu todo um aparato jurídico e toda a segurança para os bispos fazer o concílio, né? Mas eles mentem demais, colocam Constantino como se fosse aquele que criou a Igreja Católica. Olha, preste atenção, alguns outros... Ó, estão ligando para mim. Perdão, galera. Alguns outros dados aqui, ó. Como é impossível Constantino ter sido o primeiro Papa da Igreja e o dono da Igreja Católica. Olha a cabeça do irmão protestante. Aí, supondo que isso tivesse acontecido, o que teria acontecido com a Igreja de Jesus Cristo? Porque preste atenção os dados que tem aqui, ó. A Igreja Católica tem uma série ininterruptas. Aí agora vamos parar uma questão de... Vamos parar para pensar uma questão de bom senso aqui, ó. A Igreja tem uma série ininterrupta de 267 papas, de Pedro até Francisco. De Pedro até Constantino foram 32 papas. Então, se Constantino fundou alguma igreja, de qual igreja foram esses 32 primeiros papas antes de Constantino? Se Constantino fundou alguma igreja, onde estão as provas? Onde está um só documento histórico comprovando? Onde está o edito do imperador Constantino? Protestantes, estudem a história. Não tenham medo da verdade. A verdade é que liberta. Não faça isso não. Olha, o vídeo era muito grande. Eu vou parar por aqui. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, só um novo vídeo sobre a questão do dogma da Imaculada Conceição, para o vídeo ficar pequeno. Mas vai ser um vídeo muito bom. Eu vou colocar aqui, fazer aqui uma apologética Novo e Velho Testamento, para mostrar para vocês que a Virgem Maria é perfeitíssima, perfeita, porque no Velho Testamento encontrou-se um homem
homem perfeito, mas os irmãos protestantes falam que perfeito só Deus. Estranho que a própria Bíblia, ela refuta eles. No capítulo 5 de São Mateus, no Sermão da Montanha, no último versículo do capítulo 5, na Bíblia Ave Maria, prestem atenção como está. Versículo 48. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olha, Bíblia Ave Maria, sede perfeito. E no Velho Testamento se encontrou-se um homem perfeito lá. E no Novo Testamento, quem é a perfeita? A bem-aventurada, aquela que proclamou que todas as gerações proclamariam era bem-aventurada, a Virgem Santíssima. Portanto, aí, não percam o próximo vídeo, não vai ser um vídeo sensacional. Velho e Novo Testamento. Aqui foi só algumas provas históricas para comprovar que Pedro foi o primeiro Papa que tive 32 Papas antes de Constantino, né? Já são 267 ininterruptamente de Pedro até Francisco. Prestem atenção, não caiam nesse... Olha, o vídeo bem trabalhado, bem bonitinho, com imagenzinha assim, ó. Ele vai dando datas mentirosas, vai dizendo que a igreja introduziu isso, Constantino introduziu isso, introduziu aquilo na igreja de Cristo. Ô meus irmãozinhos, como ficaria então a frase que o nosso Senhor Jesus Cristo falou no capítulo 16 de São Mateus, verso 19? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era bom eles explicar, né? Era um vídeo desse bem trabalhadinho assim, bem editadinho, mas cheio de mentiras. Não explica, né? Aí fica difícil, né? De que tudo foi inventado. Mostrei aqui o papado de Pedro, a importância de Pedro. Os evangelistas narraram isso. O fato histórico de Constantino não ter sido o imperador que colocou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Foi o imperador Teodósio I. Ô, povo ignorante e mentiroso. Olha, vamos que vamos. Salve Maria, viva Cristo Rei. Eu vou fazer aqui. Ele falou um pouco ali da questão da Imaculada Conceição. E falou também do culto, né? Que misturou-se da religião. Constantino quis pegar da religião egípcia para colocar dentro da religião católica. Mas o povo mentiroso, é uns cavalinhos. Mas vou fazer o vídeo da Imaculada Conceição aqui. Texto Velho e Novo Testamento. Não perca, não perca. Missionário João Batista Ferreira na área. Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos que vamos.